Bom, na semana passada nós estivemos falando a respeito do texto de Mateus 6, do versículo 25 ao 34, e hoje nós vamos estar dando uma avançadinha na Bíblia, mudando um pouco de tema. Vamos estar falando a respeito de 1 João, capítulo 4, versículo de 1 ao 6, que fala a respeito dos falsos profetas e os verdadeiros crentes, que é algo que cada vez mais nós temos que tomar cuidado, porque a igreja evangélica muitas vezes se esquece do que fala em Mateus capítulo 10, versículo 16, que devemos ser simples como as pombas e prudentes como as serpentes. Ou senão a gente esquece muitas vezes dos exemplos da igreja de Bereia, que fala em Atos 17:11, que eles falam que examinava as escrituras dia após dia, para ver se as coisas eram exatamente assim, se eram isso mesmo, se era aquilo que os pastores estavam pregando estava de acordo com o que diz as escrituras. E nos dias de hoje nós temos esquecido isso. Nós pegamos tudo como sendo de Deus, tudo sendo do Espírito, todo mover é de Deus, tudo isso é do Senhor. Mas não é o que tem acontecido. E é isso que nós vamos estar vendo agora no texto de 1 João 4, versículo 1 a 6, que diz: Amados, não deis crédito a qualquer espírito, antes provai os espíritos se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo fora. Nisto reconhecei o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo vem em carne é de Deus, e todo espírito que não confessa a Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, este é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvidos que vem, e presentemente já está no mundo. Filhinho, vós sois de Deus, e tendes vencido os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós do que aqueles que estão no mundo. Eles procedem do mundo, por essa razão falam da parte do mundo, e o mundo os ouve. Nós somos de Deus, aquele que conhece a Deus nos ouve, aquele que não é da parte de Deus não nos ouve. Nisto reconhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. O Dr. Shedd, no comentário bíblico que ele faz a respeito do versículo 1, ele fala: uma mensagem sobrenatural pode, pode vir de Deus através do seu espírito ou do diabo através de um demônio. Ou seja, nem tudo, nem todo mover que falar em línguas, isso e aquilo, provém de Deus. Pode vir de Deus através do seu espírito, ou pode vir do diabo através de um demônio. As igrejas evangélicas convencionaram que, não, falou em línguas, orou e tal, a pessoa caiu, é de Deus. Mas nem sempre isso é de Deus. Nem todo mover, nem tudo que se vê provém do Senhor. Tem muitas representações que nós temos visto nas igrejas evangélicas que não batem com o que está escrito nas escrituras. Tem muita coisa sendo dita que não está na escritura. Ou seja, se não está na escritura, não tem embasamento bíblico, não tem como ser de Deus. Porque se você prega algo que está fora disso aqui, está ensinando algo que não tem base bíblica, você não está pregando Deus, você não está ensinando verdadeiramente algo que provém de Deus. Você está ensinando algo do mundo para o mundo, e por isso que o mundo os ouve, como a gente vê aqui em 1 João 4, sim, que ele fala: eles procedem do mundo, por essa razão falam da parte do mundo, e o mundo os ouve. Então, por isso que o mundo está ouvindo. Grandes igrejas nem sempre quer dizer que o que está ensinando seja certo, seja bíblico. Porque, como a gente vê aqui, pode estar falando do mundo, e por isso que o mundo os ouve. Não estou falando que grandes igrejas não provêm de Deus, muito pelo contrário. Tanto que na igreja da Coreia, mais de 1 milhão de membros, é uma das igrejas que eu saiba mais abençoadas no mundo. O pastor Paul Yang-cho. Então não é isso que eu estou falando, grandes igrejas não provêm de Deus. O que eu estou falando é que nem tudo que cresce é saudável, nem tudo que cresce é de Deus. Que é algo que nós devemos analisar como
os bereanos, está falando isso? Opa, deixa eu ir lá na Bíblia, ó, tá aqui? Então procede, não tá? Opa, tem algo errado aí. Tem que analisar a Escritura. Como a passagem fala, desde aqueles tempos o espírito do anticristo já estava no mundo. E nos dias de hoje, que cada vez mais se achega aos finais dos tempos, nós devemos tomar o dobro de cuidado a respeito do que estão pregando, a respeito de é de Deus ou não é de Deus, é verdade ou não é, isso provém do Senhor ou não. Devemos analisar as Escrituras dia após dia para ver se as coisas são assim mesmo. Martim Lutero, ele tem uma frase que fala: qualquer ensinamento que não se enquadre nas Escrituras deve ser rejeitado, mesmo que faça chover milagres todos os dias. Que é algo que nós devemos pegar para nós. Não é porque está acontecendo um milagre, não é porque estão falando em línguas, não é porque está tendo um mover diferente que provém de Deus. Analisemos nas Escrituras e busquemos o discernimento no Senhor, porque os últimos dias estão próximos. E é chegado o momento da igreja verdadeiramente buscar mais de Deus, buscar o discernimento do Senhor, buscar verdadeiramente aquilo que o Senhor tem dito, não aquilo que o mundo quer ouvir. Porque em 2 Timóteo, versículo 4, capítulo 4, versículo 4, se não me engano, fala que nos últimos tempos, com coceira nos ouvidos, procurarão aqueles que preguem o que eles querem ouvir. E é chegado o momento de nós fazermos a diferença, de pregar aquilo que Deus quer que nós estejamos pregando, Deus quer que seja falado, não a mensagem de massagear o ego e mensagens que em nada acrescentam, só inflam as pessoas. É chegado o momento de mostrarmos que somos diferentes, estamos nessa terra para fazer diferença.